Boa noite a todos, irmãos. Hoje, quinta-feira, 21 de setembro. Temos a nossa reunião aqui de perguntas e respostas. E já tem aqui duas mãozinhas acionadas. O irmão Luiz Amalfi quer ir direto nas perguntas ou tem algo para falar antes? Acho que podemos ir para as perguntas da boa noite a todos. Ok, aqui pela ordem está Alexandre. E depois a irmã Val, ou é George, ou é Heloísa. Um desses três. Então vamos lá. Alexandre, fica à vontade, Alexandre. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, irmão Luiz Amalfi. Na verdade, é um pensamento, irmão. Toda vez que eu leio, sobre as línguas estranhas e explico para uma pessoa sobre as línguas estrangeiras, na verdade, estrangeira, me vem o pensamento de que lá em Corinto 14, quando o apóstolo Paulo está repreendendo ali a igreja de Corinto por estar utilizando essa manifestação de forma equivocada, eu penso cá comigo, não sei se é o pensamento dos irmãos, por isso que eu guardei essa pergunta para fazer, se ali ele já não estava, os nossos irmãos ali de Corinto já não estava falando essa língua que ninguém entende, essa língua estrangeira, que ninguém entende. E aí Paulo teve que repreender e teve que usar daqueles exemplos, da cítara, como é que diz, a trombeta, para poder dizer que não há língua, sem sentido, não há som sem sentido e também não há língua sem sentido no mundo. Poderíamos pensar e desse jeito dizer que ali eles já estavam falando essa língua que ninguém entendia, era um embrião do que a gente vê hoje no pentecostalismo. Boa noite, irmãos. Eu creio que não, porque quando Paulo escreveu, as cartas, ele escreveu em grego, na verdade, que são os originais do Novo Testamento, né? E essa palavra, você pode reparar que no versículo 2, a palavra estranha, ela está em itálico, não é? E normalmente a indicação, quando há uma palavra ou um versículo em itálico, em algumas das versões, na versão corrigida é assim, indica que a palavra foi acrescentada e que ela não está no texto grego original. Então, o que acontece? Quando os irmãos receberam, a carta que Paulo falou, eles leram dessa forma, porque o que fala língua não fala aos homens, né? Então, ele não existia essa palavra estranha. Essa palavra estranha é estranha ao original, né? Então, realmente não havia. E eu creio que não havia isso que os irmãos pentecostais, chamam de língua, essa língua estranha, na verdade. E a língua eram idiomas, como a gente tem aprendido, eram idiomas e serviam de sinal para os hebreus, para os judeus, que eram as duas tribos, que haviam ficado em Jerusalém. Então era um sinal para eles, porque o judeu buscava sinal e a língua era um sinal para eles, A língua nunca foi sinal para gentios,
como hoje, por exemplo, né, a gente vê essa confusão, né, que há, infelizmente, no cristianismo, aliás, na cristandade, né, o cristianismo é aquilo que é puro, né, mas a cristandade é o que o cristianismo se tornou, né, a grande casa. Então, cada um faz, né, como nos dias de Juízes, né, o final também do livro de Josué, cada um faz segundo aquilo que lhe parece correto aos seus próprios olhos, né? O Dal está abrindo aqui, né, para a gente, 2 Coríntios fala, porque os judeus pedem sinal, né? Então, e lá em Coríntios também, o 14, Dal, por favor, 14, 22. 1 Coríntios 14, 22 também fala isso, né? De sorte que as línguas, está vendo que não está, a palavra é estranha aqui? Então, aqui está escrito corretamente, né, como estava no original. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Né? Aqui, no caso, os infiéis eram judeus, que eles haviam sido infiéis àquilo que Deus havia prometido para eles. Né? Também outras versões falam incrédulos. Né? Eles não creram, né, no Senhor Jesus quando ele veio. Então, a língua era sinal para eles, para mostrar que isso que estava acontecendo era realmente algo de Deus. Então, eu não creio que fosse algo que começou lá no tempo de Paulo, né? Mas o pentecostalismo, né? Isso é doutrina errada, com certeza, né? E é coisa nova também, né? Isso acontece naqueles que seguem a Sardo, né? Que são os assim chamados protestantes, né? E dentre eles, né? Depois, inclusive, do movimento de Filadélfia, enfim, que o Senhor trouxe novamente a verdade, né? Os irmãos, por assim dizer, recobraram a verdade que uma vez havia sido dada aos santos, né, conforme fala em Judas, e eles voltaram então ao terreno de reunião. E o pentecostalismo vem depois disso, só que ele acontece nos assim chamados os grupos protestantes, né, que são no Apocalipse representados, né, pela igreja de Sardes. Mas realmente eu creio que eles não vêm dessa época, né, dos apóstolos, mas de talvez dos anos 1900 para cá. Se você estiver falando, Alexandre, está desligado, viu? Você ligou e desligou de novo. Dei o ok. Então, pronto. George. Pode falar, George. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Luiz. Irmão, a minha dúvida, À noite. quer dizer, são duas dúvidas, na verdade, né? Mas vou fazer só uma para também dar espaço aos outros irmãos, né? A primeira seria sobre Apocalipse, capítulo 22, que eu queria entender sobre a expressão, o senhor fala, né? Venho sem demora. Aí tá no versículo 12 e também tem no versículo 20 de Apocalipse.
Aí ali está falando da vinda do Senhor, correto? Mas Sim. eu aqui meditando, eu fiquei com a dúvida, porque levando em conta que o Senhor, nesse tempo que trouxe essa revelação para João, ele já estava em glória, né, lá no céu, né, que é a posição que ele está. Ele disse que cedo venho. No caso aí não seria dizer assim, cedo vou, né, no caso como está se referindo à vinda dele do céu para cá. Não sei se deu para o irmão entender a dúvida. Eu só queria entender nessa expressão melhor. Eu acho que não faz diferença isso, né? Cedo vou, cedo venho, né? Eu cedo venho para vocês. Eu creio que é isso que o Senhor está falando, né? E como que ele estando entre nós, ele dissesse, olha, cedo eu que, né, estou entre vocês, né? Mateus fala, eis que estou convosco todos os dias, né, até a consumação do século, acho que é isso que fala no final. Eis que estou convosco todos os dias. Então ele fala, eis que cedo venho. Eu creio que não haja problema aqui, né? Então, com a questão do verbo, né? Eis que cedo vou ou eis que cedo venho, né? Eu creio que não tem diferença, né? Não sei, o que parece a você? Ah, entendi. Então tudo bem, então. Importante que eu sou vendo. Com certeza. Para mim, fica uma coisa mais pessoal, mais íntima. Quando ele fala cedo, venho. Né? Como ele estava falando para João, o João estava representando ali, vamos dizer assim, todos os cristãos, né? Todos aqueles que creem no Senhor. E dá essa impressão, assim, para mim, né? Que é uma coisa mais pessoal e íntima. Eu cedo venho, né? Ele vem para cada um de nós, né? Para a igreja e para cada um de nós. O irmão Luiz está buscando algum texto? Não. Não? Ah, Não. certo. É a irmã Edna Di. Edna, pode falar, Edna. Sim, irmão. Eu não digitei, vou fazer em pergunta, porque senão talvez não vai ficar claro. É assim, tem uma passagem que fala de um casamento, eu não entendi se é o casamento do cordeiro, e diz que tem alguém que não tem a veste nupcial, e aí ele é lançado fora. Aí eu queria saber se é o casamento do cordeiro, com base nisso eu consegui fazer a pergunta. Eu li e não consegui entender. E assim, se for o casamento do cordeiro, eu não sei se é. Se ele se dá no céu, como que é ele entrar lá sem ter sido convidado, sem estar com a veste nupcial? Desculpa, tá barulho aqui da moto na rua. Sem estar com a veste nupcial. Como que ele consegue entrar nesse casamento se ele se dá no céu? Se é que eu estou entendendo corretamente. Será que eu me fiz entender?
Sim. Interessante, Edna, né, o seu nome? Isso, irmão. Tem existe no livro de... Isso que você está falando, Edna, está no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus 22, que é no versículo 2, que fala assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E aí vai explicar o que acontece, né? O que é importante a gente perceber é que existe uma diferença entre o reino dos céus e a igreja. Não são sinônimos, né? O reino dos céus, ele é uma esfera de profissão daqueles que reconhecem, por assim dizer, que o céu reina sobre a terra. Né? Então, quando o Senhor Jesus veio, aliás, quando João Batista vem na sua pregação, preparando o terreno, né, por assim dizer, para a vinda do Messias, ele veio pregando o evangelho do reino. O que ele falava? Ele falava assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus, né? A expressão reino dos céus, ela acontece no Evangelho de Mateus. E a expressão reino de Deus acontece nos outros evangelhos. Né? Então, eles estão se referindo ao mesmo pensamento. Né? Existem algumas questões aí que diferenciam um e outro, né? Mas basicamente é a mesma coisa. E no reino dos céus há verdadeiros e há falsos. Né? Se a gente abrir, por exemplo, lá em Mateus 13, capítulo 13 de Mateus mesmo, nós vamos ver que ali há 6 parábolas que dizem respeito ao reino dos céus. Né? Então, o Senhor fala assim, no versículo 24, que é a primeira, né? Ele vai falar assim: propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Depois, 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Depois, 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Então, é semelhante ao campo, é semelhante ao grão de mostarda e semelhante à mulher que toma levedo e coloca na farinha. Né? E depois também, no versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. No 47, o reino dos céus é semelhante a uma rede. E eu pulei um aqui, que é o 45. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante. Então, aqui são semelhanças do que é o reino dos céus. Então, no reino dos céus, a gente vê que há verdadeiros e há falsos. Há joio, há trigo. Há farinha, há fermento. Né? Fermento é uma figura do pecado. Há os bons peixes e há os maus peixes. E aí, né, tem outras partes também que falam dessa semelhança. No livro de Mateus fala de 10 semelhanças. E essa que você perguntou, Edna, também é uma das outras, tem 6 em Mateus 13 e depois 4 em outros locais, né? E uma das 4 é essa aqui que você está falando. Então, está falando que o reino dos céus é semelhante a 22,
2, né? Isso é um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas e eles não quiseram vir, né? Então, não existe, os que não quiseram ouvir são aqueles que não dão, por assim dizer, atenção àquilo que Deus fala, né? E na igreja não existe isso, né? Todo aquele que pertence à igreja, ele é salvo, ele é habitado pelo Espírito Santo e ele vai estar no céu. Então, quando fala aqui desse casamento, esse casamento não é a figura das bodas do Cordeiro, que realmente esse casamento acontecerá no céu, né? Então, aqui não, fala que o reino dos céus é semelhante a um homem, mas não fala que esse casamento é algo que aconteceu no céu, né? Então, isso é algo, é uma semelhança, né? Por, talvez um exemplo, né? Uma parábola, uma história, para que o Senhor, então, dissesse o caráter daqueles que seriam parte, né, do reino que, na verdade, depois o Senhor vai instituir na sua aparição, né? Então, aqui realmente não é algo que alguém, né, o versículo que você se referiu, de a pessoa estar sem as vestes, no versículo 11, né? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com os vestidos de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo o vestido nupcial? E ele emudeceu, né? E aí o Senhor, a parábola aqui, né? Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, isso está falando do evangelho sendo anunciado nessa terra. Muitos, né, o Senhor convidando, né, uma figura, ele convidando e muitos falando, olha, hoje, né, como é que fala aqui? Versículo 5, porém eles não fazendo caso, né, imagina, o evangelho, prega o evangelho, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo. Deus falando por meio, né, da pessoa que está pregando, eu dei o meu filho para morrer por vocês, creia nele e será salvo. E aí o que acontece? No versículo 5, porém eles não fazendo caso. Versículo 5, por favor, dá. Porém eles não fazendo caso foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico e outro ultrajaram e mataram, né? Quer dizer, eles não deram bola para a coisa, né? E então é isso que está falando, né? Essa parábola, e não tem obviamente nada a ver com as bodas do Cordeiro, né? Que nós estaremos lá participando dela, né? Aliás, nós seremos não o principal, né? Porque o principal é o Senhor, com certeza, né? Tanto assim que não fala de bodas da noiva, né? Fala de bodas do Cordeiro. É o casamento dele, não é o casamento dela. Normalmente aqui na Terra a gente sempre fala, o casamento da mulher, né? O dia do casamento, é o dia da festa dela, é o dia dela, aquela coisa toda, né? Mas ali o principal é o Cordeiro, é o Senhor Jesus, né? É o dia que ele vai receber, vamos dizer assim, a sua esposa, né? A partir daí, então, durante o milênio, a igreja é vista como a esposa do Cordeiro, né? Ou seja, deu para esclarecer, o Edna. Ficou muito claro. Muito agradecida. Obrigada. Uma coisa importante né, para todos nós sabermos é que nos evangelhos não fala de doutrina da igreja.
Nos evangelhos, é o Senhor Jesus falando, né, para os seus, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, né? E então o Senhor Jesus está no ambiente judeu aqui, pregando para eles aquilo que ele veio anunciar, né? Porque ele veio como rei, ele entra em Jerusalém como rei também, né? Um pouco mais para frente, Mateus, fala em outros evangelhos também, só que os seus não o receberam. Então, doutrina da igreja nós não vamos encontrar em nenhum dos 4 evangelhos e nem no livro de Atos. Doutrina da igreja nós vamos encontrar nas cartas, principalmente nas cartas de Paulo, né? Então, é ali que nós vamos buscar aquilo que pertence à igreja, e não aqui, no Novo Testamento, nos Evangelhos ou no Velho Testamento, com certeza, né? Existe tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, né? A palavra fala. Só que nem tudo é para nós, é para o nosso ensino, mas não é para o tempo da igreja. Diego B1, ele fez uma pergunta. Por que a igreja é chamada de noiva? Eu creio que é porque ela vai se casar com o noivo. Eu acho que é isso que... Tem um versículo em 2 Coríntios, e isso é a figura, né, que o senhor está falando desde Gênesis, né? Os dois serão uma só carne. É 2 Coríntios, capítulo... capítulo 11. Paulo, no versículo 2, fala: porque estou zeloso ou cuidadoso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, nesse sentido que a igreja é chamada a noiva, né? O Senhor tem uma companheira celestial e ele tem uma companheira terrenal. A companheira celestial do Senhor é a igreja. A companheira terrenal do Senhor é Israel. Israel foi infiel e ela foi deixada de lado. E agora o Espírito Santo está formando, por assim dizer, a igreja, e a intenção de Paulo é apresentá-la como uma virgem pura ao marido. E nós podemos ver que a coisa não está assim pura, uma virgem pura ao marido, né? Então nós vemos a contaminação também da igreja, né? Assim como Israel foi infiel, a igreja também é infiel com o Senhor, né? Então andando, né, de mão dada, por assim dizer, né, com o mundo, com as coisas do mundo e ocupada com aquilo que não é de Cristo, tudo isso mostra a infidelidade também, né, dessa sua noiva celestial, né? Mas um dia o Senhor vai apresentá-la a si mesmo, pura, imaculada e sem mancha, né, que fala em Efésios 5, né? Então Israel errou e nós erramos também, né? Mas o Senhor, assim como ama o seu povo terrenal, né, ele também ama o seu povo
celestial, né? Então, a gente vê, por exemplo, quando fala no livro de Cantares, né? No livro de Cantares está falando da noiva terrenal do Senhor, que é Israel, né? Então, é nesse sentido, né, que a igreja é chamada de noiva, né? Fala aí, Dal. Você abriu o versículo, agora fala. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós arruinamos tudo, e só mesmo o Senhor para fazer isso. Unidade aqui, nós não apresentamos nenhuma. E nem algo que fosse realmente satisfatório ao Senhor até o fim, né? Porque o último estágio que a gente vê agora em Apocalipse é de total ruína, a ponto do Senhor dizer que vai vomitar da boca. É claro que não a igreja, né? Mas é o testemunho, é um testemunho falido. Mas aí o Senhor, maravilhoso como sempre, né? Ele mesmo vai fazer isso, apresentar a si mesmo, né? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Hoje não está assim, né, Luiz? Não está assim irrepreensível, né? Vamos dizer, né? Não tá. E você quer ver, Dal? Eu estava pensando nesse versículo aqui em Tiago 4. Tiago 4, 4. Aliás, vamos ler desde o 1. Tiago 4, 1. Então, fala assim, né? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteras. Essa parte adúltero aqui não tem. Só tem a parte adúlteras. Depois eu vou explicar por quê. Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, quando está falando adúltera, o Senhor está falando assim: igreja, você é adúltera por causa da sua amizade com o mundo. O Senhor, ele é 100% para a igreja. A igreja não é 100%, com certeza, para o Senhor, né? E aí abre o versículo, Dal, para a gente ver o porquê que não é adúlteros ou adúlteras, né? Por quê? Porque a parte do Senhor, ele é fiel. Né? Por exemplo, aqui na IBB, ele fala só assim, infiéis, se referindo à igreja, né? Aqui na TV fala adúlteros, mas deveria ser adúlteras. Aqui fala infiel também, mas no Darby vai falar que fala adúlteros, mas no Darby vai falar adulteresses, que isso é o feminino, né? Então ele está falando assim, adúlteras. Ele está falando com a igreja, né? A igreja que era para ser 100% do Senhor, né? E nós sabemos que, infelizmente, a parte menor é a dele, né? É isso, Dal?
Luiz, a gente poderia dizer que essa infidelidade iniciou-se ali historicamente na igreja de Pérgamo. Eu acho que foi logo na de Éfeso, porque lá em Apocalipse 3, Apocalipse 3, versículo... sim, 2. 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha quanta coisa o Senhor elogia, por assim dizer, né, a igreja aqui. Só que versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A tua primeira caridade, né, mas é o teu primeiro amor. E é primeiro, não de temporalmente o primeiro amor, mas é o primeiro do mais importante. Deixaste o amor mais importante dela, que era quem? Cristo, né? Então, muito cedo, a igreja se preocupou mais em fazer coisas para Cristo, vamos dizer assim, né? Do que se preocupar com ele, não é? Então, é bem um exemplo de Marta e Maria, né? Marta estava preocupada de fazer um monte de coisa e reclamava: Senhor, não está vendo que Maria não está fazendo nada aí? Então ela reclama, ela repreende o Senhor, reclama da irmã, não é? Então esse muitas vezes é o que está acontecendo hoje, né? Ao passo que Maria estava lá, do lado, aos pés do Senhor, dando atenção a Ele, não é? Hoje a gente vê muita agitação, vamos dizer assim, né, no meio cristão, mas pouca devoção, pouca comunhão com o Senhor. Não é? E o Senhor não procura obras, né? O Senhor procura comunhão. Né? Então, por isso que ele repreende aqui a igreja de Éfeso, né? Dizendo, olha, vocês fizeram tudo, né? Não sofrem os maus e têm paciência e fizeram um monte de coisa, mas vocês deixaram o que é mais importante, o Senhor. Né? E a gente precisa tomar isso, né, irmãos, para nós, né, e ver se, né, eu preciso ver isso, né, na minha vida. O que está sendo mais importante? As coisas do Senhor ou o Senhor? Né? O Senhor das coisas, né? Qual que é mais importante para mim? As coisas do Senhor ou o Senhor das coisas? Né? Então, a gente, né, que isso possa nos ajudar a, eventualmente, nos reposicionar, né, com relação ao Senhor. Só um pensamento com relação a esse assunto ainda, irmãos, que é porque que a igreja é chamada de noiva, né? Eu acredito que o Senhor usa essa expressão para nos mostrar a comunhão, né, que nós temos e teremos com Ele, né?
A gente pode ver que lá, o irmão Amalfi até comentou lá em Gênesis, né? Deus viu que não era bom o homem ficar só e fez para ele uma disjuntora e estabeleceu ali a instituição do casamento. E logo disse para ele, né? Largar-se-á, né? Escreve, né? Diz ali. O homem, largar-se-á o homem, a seu pai, sua mãe, se juntará à sua esposa e os dois serão uma só carne. Então, a gente já vê a unidade aí, né, a comunhão, para nós entendermos o que iria acontecer, o que o Senhor iria fazer de nós junto com Ele, né? E Ele vai lá em Efésios 5 e nos revela esse mistério, né? Lá em Efésios 5 ele vai falar sobre o casamento, sobre a responsabilidade da mulher e do homem, e depois o apóstolo Paulo vai mencionar, né, esse mistério, né? Grande esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Então, para nós vermos a comunhão que nós teremos, já temos, né, posicionalmente, e teremos com o nosso Senhor, quando a obra que ele iniciou se completar em nós, né, quando nós tivermos sido glorificados, transformados, recebido o nosso corpo, né, igual, semelhante ao do nosso Senhor, estaremos, né, semelhante a Ele, junto com Ele, para sempre. Luiz, eu vou ler aqui uns versículos. Eu queria ver do irmão. Existe essa semelhança aqui em Apocalipse, né, com Éfeso, né? Os versículos estão em Deuteronômio 8, de 11 a 14. Deixa eu colocar aqui. Muito interessante isso aí, né, que o irmão estava falando. A gente tomar esse cuidado, né? De não se esquecer do Senhor. E aqui, falando de Israel, né? Vou ver aqui, de 11 a 14. Até guardei esse versículo aqui no zap de minha esposa. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Logicamente aqui, né, está se falando de coisas materiais, né, que o Senhor mesmo é que supre o Israel aí, e o Israel acaba se apegando, é o que eu estou percebendo aqui, né? Desculpa, irmão, nem compartilhei aqui, né? Poxa, peraí. É para ter compartilhado aqui para os irmãos. Então, Israel, ele se apegar às coisas daqui de baixo e esquecer do provedor, né? De tudo deles, né? Qual a semelhança? Existe essa semelhança com Éfeso aí nessa questão espiritual, no caso, trazendo para Éfeso, né? Lá em Apocalipse, irmão? Eu não sei se há a semelhança, né? Mas o que com certeza há, a gente vê que o homem, ele falha, ele é falho, né? Se Deus fala para ele, não faça isso, ele vai fazer. E se Deus fala para ele, faça isso, ele não vai fazer. Então, não importa se é no Jardim do Éden, se é depois da lei aqui, né, dada a lei aqui, o povo de Israel abençoado que foi, extremamente abençoado que foi na terra de Canaã, no deserto também, né? Você imagina um povo com 600 mil homens de 20 a 60 anos, né? Fora, então, os velhos, as crianças e as mulheres,
Os irmãos dizem que provavelmente tinha mais de 1 milhão de pessoas ali, quase 2 milhões de pessoas num deserto, onde não tem uma planta verde, não tem nada de água, e esse povo ficou 40 anos andando no deserto, não somente eles, mas o gado deles, tudo que eles tinham ali, né, que eles vieram do Egito com grande fazenda, fala, né? E eles se esqueceram do Senhor, né? Então, o Senhor abençoou eles com todas essas coisas, deu uma terra para eles e eles abandonaram. E a mesma coisa com a gente, né, irmãos? A gente vê que a gente, infelizmente, troca o Senhor e as coisas do Senhor por um pouco de mundo e muito rapidamente a gente faz essa troca, né? Então, realmente né, há essa semelhança, né, entre Deuteronômio e o que acontece lá em Éfeso também, em Apocalipse, mas é por causa do coração do homem, né? Esse é o grande problema do homem, é o seu coração. O seu coração é corrupto, o seu coração é infiel, né? Meu coração é corrupto, meu coração é infiel, né? Meu coração quer fazer o que eu quero fazer, não é? Ele é ingrato e, enfim, né? Essa é a nossa experiência, né? Mas com certeza o homem sempre é assim, né? Irmão, você falou a palavra mesmo aí, e ingrato, né? Eu estou lendo aqui, né, um Antigo Testamento aqui com a esposa, e é interessante o quantas vezes Israel vai até Moisés para ficar murmurando como é que se diz? Ficar se queixando depois de ter visto tudo aquilo que o Senhor fez na frente deles. Eu falando aqui com a Adriana, dizendo assim, o povo não tinha coragem de confiar no Senhor. Se houvesse uma dificuldade na frente deles, eles confiarem no Senhor e falar com Moisés de outra forma, ao invés de se queixarem. É um pensamento meu, né? Vendo a Escritura, né? De, ao invés deles se queixarem, ficarem murmurando o tempo todo ali com Moisés, quando tinha uma falta de água, uma falta de alguma coisa, né? Eles lembrarem de que o Senhor demonstrou todo aquele poder, e como o irmão falou aí, né? Foi bem pontuado isso, no deserto, 40 anos ali, o Senhor sustentando eles com misericórdia, né? Porque eles... mas o Senhor teve que também, né, agir em um certo, vamos dizer assim, juízo, né? Por causa da desobediência deles, as murmurações, as coisas. A partir daquele momento também que Moisés ali acabou ferindo a rocha 2 vezes, né? Esse momento aí. E é interessante quantas vezes aparece que o povo murmurou contra Moisés por causa disso, aquilo. É um negócio incrível. Então, somos nós mesmo, viu? Como o irmão falou, somos nós. O Senhor, Ele é bom, Ele nos dá, Ele nos sustenta. E a gente não tem, assim, um pouco de sentimento para o Senhor, de pensar o quanto Ele já nos sustentou. A gente já vai logo murmurando, já vai se queixando. É algo incrível quantas vezes acontece isso. O Dal abre lá em Números 14. Números 14. E é inúmeros meus que a gente está vendo, Luiz. Hã? E é inúmeros meus que a gente está vendo muito disso aí, viu? Olha só. E fala assim no versículo 1, né? Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E aí vai, né?
E aí o Senhor, o 27, né? Fala assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Pois tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. E aí, fala assim, acho que no 14, 19, Moisés intercede, né? Moisés intercede no versículo 13. O Senhor fala no 12: com pestilência o ferirei e o rejeitarei, para fazer de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles. 15. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. E daí no versículo 20, disse o Senhor a Moisés, né, conforme... Eu me perdi aqui no capítulo, você poderia falar de novo aí? 14, Números 14, versículo 20 agora, não, 14 e 20. Diz o Senhor: conforme a tua palavra, de Moisés, né? Conforme a tua palavra lhe farei. Porém, tão somente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá até toda a terra. E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram verão. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Então, 10 vezes, né, isso aqui era o começo da jornada deles. E aqui eles já tinham murmurado contra o Senhor 10 vezes. Né? Então, é assim, isso aí somos nós, não é? Somos nós, o Senhor fazendo e a gente reclamando porque não sei o quê, que aconteceu, que outro falou de mim, e eu não consegui isso, e o Senhor não me deu, e aí vai. Esse é o nosso coração, né? E sendo que o Senhor nos deu tudo, né? Ele deu o que ele tinha de mais precioso para a gente, né? E a gente, qualquer coisa na circunstância, né, da nossa vida, a gente já vai murmurar, né? Então é isso daí. Às vezes eu fico pensando, irmão, assim, entre relacionamento, né, com irmãos, ao invés da gente ter alguma contenda, ter alguma briga, né, por causa de uma fraqueza, ou por causa de uma falha de algum irmão, alguma coisa assim, a gente deveria se abraçar, ficar alegre, contente, dizer: estamos salvos. O pior que poderia acontecer com qualquer um de nós é ir para o Lago de Fogo. Não tem mais nada que impeça essa felicidade que o Senhor nos deu, né? Não existe nada assim que, sabe, que a gente deveria colocar como um impedimento de alegria em comunhão aqui nesse mundo, né? Porque
pensar assim, né? Não que esteja pensando de uma forma egoísta, né? Eu tô salvo, então tal, não é isso não. É que glória ao Senhor que nos deu isso, né? O Senhor veio, o tanto que ele sofreu, o que ele passou aqui nesse mundo, que a gente mesmo, se tivesse lá, também faria, né? Tudo aquilo ali. E muitas vezes a gente está muito preocupado um com o outro aqui, com coisas tão mínimas entre irmãos, assim, né? E a gente poderia estar se alegrando, né? Acho que é Filipenses que fala muito sobre isso, né? Regozijar no Senhor. Paulo fala, digo mais uma vez, regozijai no Senhor. Falo da salvação, mas assim, levando para o Senhor, na verdade, né? É a pessoa do Senhor. Né? A gente deveria ter isso muito na mente para evitar, assim, os atritos, né? Entre nós também, né? Além das murmurações, como está se falando aí, o irmão está trazendo esses versículos aí de número. Se bem que eu estou falando isso, viu, Luiz? E amanhã eu posso falhar, viu? Ou daqui a pouco. A gente medita, mas a gente sabe que pode acontecer de novo. É por isso que a gente tem que estar com isso na mente. Esses somos nós. Nós somos isso daí, com certeza. Você lembra, estava procurando um versículo aqui, numa coisa interessante que eu li saiu numa dessas revistas que a Verdades Vivas está fazendo, O Cristão. Eu não lembro qual era que revista que é, mas abre Lucas 22, 24, Dal, por favor. Esse daqui é a raiz, né? O irmão falou uma coisa interessante. A raiz de toda contenda entre irmãos é isso aqui. Lucas 22, 24. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Dal, a contenda que existe entre irmãos é porque um acha que é melhor do que o outro. E aí começa toda a contenda. Muito interessante o que esse irmão fala, assim, sabe? E você vê que quando, no caso de... Como é que foi aquele que quis ser como Moisés e Arão? Como é que é tinha uma família ali. Coré? Coré, isso é. Tem uma versão que fala Corá, né? As mais novas falam Corá, ou Coré também. E ele, o que aconteceu? Houve uma contenda. Por quê? Porque ele queria ser igual a algum que não era ele. Não é? O grande problema, né, que nós passamos, né, é que nós não estamos contentes no lugar que o Senhor nos pôs. Eu quero ser que nem o Dal, porque o Dal eu vejo que ele e ele tem um jeito que eu não tenho, e ele fala de um jeito que eu não falo, e ele está numa posição que eu não estou. Pronto, vai ter confusão com o Dal. Eu vou armar confusão com ele. E é sempre assim, irmãos. Então, aquele que... E muitas vezes, né, irmãos que realmente procuram, às vezes, uma posição que ele não tem, isso irrita os outros, né? De alguma forma, ele começa a forçar uma posição, alguma coisa assim, que isso acaba tirando a paz dos outros irmãos também. Né? Então, não é só de que eu quero ser igual a alguém, né? Mas às vezes alguém que está, vamos dizer, querendo ser alguém, ele vai trazer confusão. Né? A gente pode ver na história sempre aqueles que se acharam alguém trouxeram confusão. Você vê, por exemplo, os filhos de Davi, né? Absalão, por exemplo, trouxe confusão.
Depois, Simei, né? Simei não era da família, mas foi aquele que apedrejou Davi quando ele fugia de Absalão, né? Trouxe confusão, né? E assim vai. E Roboão, filho de Salomão, trouxe confusão, dividiu as tribos. Não, eu vou ser mais duro do que meu pai, né? Não ouviu os velhos e foi ouvir os jovens, né? E assim é, né? Com certeza essa é a grande história do homem que se acha muita coisa, né? No fim é só confusão, só contenda, né? Biuá, ele falou que qualquer coisa que nos faça melhor do que nossos irmãos é pecado. Nunca sai isso da minha mente. Tem algumas palavrinhas assim que os irmãos falam que é decisivo, assim, para, não sei dizer, não sei se é isso, mas colocar a gente no nosso lugar, né? Pecado, pecado. Eu lembro. Eu lembro quando ele falou isso lá em Limeira, numa conferência lá em Limeira. Nossa, quando ele falou aquilo, mas olha, eu acho que Como é, todo irmão mundo. Dal? Repete a frase. Fala aí, Luiz. O Bill falou assim: tudo aquilo que me faz melhor do que meu irmão é pecado. Então, tudo aquilo que me faz eu me sentir melhor do que o Dal, isso é pecado. É pecado em mim, né? Então, tudo aquilo que eu acho que eu sou melhor do que meu irmão, isso é pecado. Então, é bem isso mesmo. Tem naquele site Conferências Bíblicas, tem uma seção ali, um botão, que chama-se Dois Peixinhos. E nessa seção, provavelmente isso que o Bill falou está numa dessas aí, dessas gravações. Na verdade, são cortes, né, de conferências que são colocadas ali e são muito boas, com certeza. Irmão, penso essas coisas tem que tocar muito na gente, porque muitas vezes a gente pode acabar querendo se sentar numa cadeira de juiz e sempre estar julgando, corrigindo, ou seja, aquele que, né, que vai sempre ter algo para dizer que o irmão está errado, ou alguma coisa. Todos nós temos falhas, né? Mas a gente sabe que só há um juiz que é perfeito no seu julgamento. Só há um juiz que é perfeito no seu julgamento. E nós sabemos, né, quem é essa pessoa, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador. E ele também seria o legislador, ou ele é o legislador também perfeito, mas ele não faz isso com a gente. Ele não age em legalidade conosco. Assim eu penso, né? O Senhor tem a sã doutrina, que tem as regras, sim, né? Paulo traz as coisas para a gente, mas o Senhor age conosco com muita graça, e misericórdia. Então, a gente tem que tomar realmente o cuidado para não subir ao nosso coração, né? Por causa de uma falhazinha, alguma coisa assim, nossos irmãos. A gente sentar na cadeira de um juiz e se elevar, né? Como o irmão Biuá, aquilo que a gente se achar melhor, que possa nos fazer melhor do que nossos irmãos, isso é pecado. É melhor a gente lamentar a falha de nossos irmãos e ir em oração de joelho, né? Do que, sabe, a gente às vezes é muito rápido em repreender, né? Em repreender, muito rápido em repreender. Ao invés de primeiro a gente ser rápido em orar. E isso eu falo também de mim, né?
porque não tem ninguém aqui acima da média. Eu só falo de mim. Então, quando a gente ouve essas coisas assim, é muito bom a gente, sabe, falar com o Senhor que isso fique no nosso coração, né? E se um dia a gente vier a falhar, que a gente seja humilhado diante de Deus, lembrando sempre do Senhor, como o Senhor age conosco, né? A gente vê os exemplos aí do Senhor no Evangelho, como ele agiu com os seus discípulos, né? Luísa, opa, desculpa aqui. Lusitânia, está com a mão levantada? Alguma pergunta? Se estiver falando, tá desligado o microfone. Ah, desculpa. Eu desisti da pergunta, porque o comentário foi bem. Eu entendi perfeitamente o comentário. Me chamou muita atenção para a questão da cadeira do juiz. Eu considero ela muito perigosa. Mas o Senhor é bom. É isso aí. Obrigada, irmãos. Então, você estava falando de velocidade da resposta, né? Nós com certeza temos problema em velocidade de reação, né? Quando é coisa que é dos outros, nós reagimos muito rápido. E quando é coisas que são nossas, nós reagimos muito devagar, né? Então, e não é só nossa no sentido de meu, mas é nossa no sentido, muitas vezes, dos meus filhos, muitas vezes do meu emprego, da minha forma de pensar, da minha esposa, sei lá, do meu cachorro, não é? Então, às vezes, eu brigo com o cachorro dos outros mais rápido do que eu brigo com o meu cachorro, não é? E a gente, então, tem um problema de tempo, né? Daquilo que é dos outros e daquilo que é meu. E deveria, se eu for, né, uma pessoa honesta, vamos dizer assim, né, eu deveria julgar-me na mesma, por assim dizer, né, na mesma velocidade que eu fizesse alguma coisa para os outros, né? Mas nós não somos assim. Nós somos normalmente muito mais complacentes, né? Para não dizer desleixados conosco mesmo, e nós somos muito mais severos, muito mais aquele espírito de xerife, né, que fica tomando conta de todas as coisas, de todos os irmãos, cada um está fazendo, olha, está fazendo, está errado, porque não é assim que faz, você tem que fazer desse jeito aqui, ó, esse que é o jeito certo, que é o jeito que eu faço. Então está errado, né, com certeza. Irmão, o irmão falou agora algo decisivo mesmo, né? Que é assim, a velocidade da gente julgar o que é dos outros, mais o nosso, a gente vem daqueles passozinhos, acho que menos até do que tartaruga. Quanto menos, né, melhor, é isso mesmo. E volto a dizer que isso aqui é um assunto, como o irmão está falando, nós, não são os outros, somos nós, né? Somos nós. Ninguém está livre aqui do que está sendo falado, né? Ninguém aqui. Né? Então, como o irmão falou, até usou a palavra melhor, né? O xerife.
É isso aí mesmo, muito E bom. o pior, Dal, não é isso. O pior é que da hora que eu desliguei o microfone, eu falei assim, ainda bem que eu não sou assim. E a Vika deu risada aqui, Dal, eu não sei por quê. Então, você vê que a coisa é Isso é boa. complicada. Dal, não escapa um, Dal, essa que é a verdade, entendeu? A Adriana tá dando risada aqui também. Mas é isso. Oi, fala, Luiz. É tudo farinha do mesmo saco, entendeu? É farinha do mesmo saco, com certeza. É isso aí, irmão, é isso aí. Quando a gente pensa dessa forma, né, acredito que o relacionamento fica mais em paz, né? Cada um entendendo. Ou seja, tendo mais empatia um pelo outro, né? Pode falar, Lusitânia. Era mais ou menos sobre isso que o senhor comentou aí, que eu ia perguntar. Isso é uma unanimidade, eu sei, sim, que temos, né, como os irmãos acabaram de comentar aí, mas isso é uma característica determinante forte em todos nós? Eu falo assim, haverá algum, quando estamos mais voltados para o julgamento próprio, para o Senhor, essa cadeira, ela não nos satisfaz? Ou não nos satisfaz, não, ela não nos é disponibilizada? Ou nunca estamos, nunca podemos estar mais voltados para o Senhor e termos mais empatia para com o nosso irmão? Irmão, conseguiu entender? Ah, eu não entendi, irmão. Ó, o senhor falou que, no caso, né, dessa questão nós estarmos sempre rápidos em julgar o nosso irmão, o próximo, mas se nós estivermos mais voltados para as coisas do Senhor e procurar ter empatia com o nosso irmão, como o irmão Dal falou, ainda assim, eu posso controlar isso? Ou sempre em nós haverá eu sei que é uma característica da nossa carne, eu sei, mas eu falo de que talvez seja características mais fortes em algumas pessoas ou menos em outras. Como é isso? A carne, às vezes, ela se manifesta por falta de julgamento próprio, né? Às vezes alguém, um irmão, uma irmã, acaba manifestando mais carne do que o outro que está se julgando, né? E colocando a sua carne no devido lugar, né? Que é um lugar de morte e tal, né? E eu acho assim, sabe, irmã, se a gente estiver ocupado com o Senhor, eu não vou ter tempo de ficar ocupado com o meu irmão, com as falhas dele, sabe, com as imperfeições, né, que todos nós temos, né? Então eu não vai dar tempo. Eu estou ocupado com o Senhor, eu estou ocupado com o que é melhor. Eu não vou me ocupar com o que é pior, vamos dizer assim, né? Então aos nossos olhos a gente tem controle, né? Para onde a gente olha, né? E nós podemos olhar coisas melhores e coisas piores, né? E aí cada um tem a sua responsabilidade, vamos chamar assim, né, de procurar as coisas melhores, né, as coisas que são do Senhor, que falam dele, né? Então isso é uma coisa importante. Ou então
se a gente começar a olhar para baixo, né, que não, como que os irmãos falam, né, que não existe, né, não é pelo fato de nós estarmos à mesa do Senhor que não há problema. Ah, não, os irmãos lá, os irmãos reunidos ao nome do Senhor são irmãos maravilhosos. Não, não são. Eles têm a mesma carne do que todo mundo tem, não é? Agora, muitas vezes o que acontece entre os irmãos é que há disciplina, há julgamento, né? Então houve uma questão, um pecado, uma coisa, um comportamento incompatível, né? O irmão é chamado a atenção, a irmã é chamada a atenção, enfim, né? Para que se adeque à santidade que convém, né? A mesa do Senhor, esse lugar de privilégio que nós temos, né? Mas carne, irmã, carne é carne em qualquer lugar, em qualquer época, não é? Carne é carne. Obrigada, irmão Luiz. Ok, Luiz. Estamos aí lendo também Romanos, né? Estamos meditando em Romanos. 14, já entramos no 14, e os irmãos lá também na outra live. Então pareia, né? Acho que está um pouquinho na frente, alguma coisa assim. E são assuntos muito semelhantes que a gente está, ou iguais ao que a gente está falando aqui, né? E uma das coisas que até no livro do irmão Bruce, ele fala, em um dos versículos, é que Paulo chama a atenção de que cada um dará conta de si mesmo ao Senhor, né? Então cada um dará conta. O Senhor está vendo perfeitamente o que qualquer um de nós aqui não pode ver, né? Então cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Então é isso aí. Não é que as coisas sejam, como o irmão falou, né, vai ser permissivas assim, aí vai ser de qualquer forma, não. Mas olhar para o Senhor mesmo, olhar sempre para o Senhor, como o irmão falou. A ocupação é o Senhor, e aí cada um dará conta também de si mesmo a Ele, e lá a gente vai saber melhor sobre nossa vida, né? Então, a gente está entrando nesse assunto aí de Romanos 14, muito bom esses 3 capítulos aí, que diz respeito a nós, o nosso relacionamento com os irmãos, né? 14, 15 e 16, né? Se eu não me engano, é isso aí. Mais alguma coisa? É uma passagem interessante, quando João 21, quando Pedro pergunta para o Senhor, né? Senhor, mas e esse aí? Falando de João, né? E quanto a esse aí? E a gente, às vezes, a gente tá nessa posição, né? Ô, Senhor, e esse Dal aí, como é que vai ser? Deixa o Dal cuidar do Dal, Luiz, cuida de você e vamos que vamos, né? Ele já pôs ali. Já pôs aqui, né? Pedro vendo esse, João, né? Vendo Pedro a este, quer dizer, vamos pegar no 20, não. E Pedro, voltando-se, né, ele estava andando junto com o Senhor, Pedro voltando-se, ele olhou para trás, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Esse é João, né? Interessante, João, só no Evangelho de João está escrita essa frase, o discípulo a quem Jesus amava. Não é? Porque João, ele era o discípulo que sabia que o Senhor amava ele. Então, sempre quando ele vai falar dele mesmo, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. E ele fala assim no 21,
Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e desse, que será? O Senhor responde para ele. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Que te importa? Se eu quero que ele vá viajar e vai lá para Salvador, o que importa a você? Você segue-me tu. Né? Então, às vezes, o que acontece? Nós estamos muito preocupados com nossos irmãos. Aquilo que eles estão fazendo e aquilo que eles não estão fazendo. E está errado aquilo que eles não estão fazendo, e está errado aquilo que ele está fazendo, porque ele está fazendo do jeito errado. Não é? E aí a gente fica preocupado, né, com aqueles que estão fazendo e com aqueles que não estão fazendo. E não é isso que é a nossa posição, irmãos. A nossa posição é ouvir o que o Senhor fala assim: segue-me tu. Ou seja, deixa o que está fazendo fazer do jeito que ele tem que fazer. Por quê? Porque ele vai dar conta para mim, o Senhor falando. Ele vai dar conta para mim do jeito que ele faz. E deixa aquele que não está fazendo, porque ele vai dar conta para mim pelo fato de não estar fazendo. O que a gente pode eventualmente fazer é encorajar esse que não está fazendo a que ele faça algo, não é? E o encorajar não é tipo assim: ô meu, vai lá, por que você está parado aí? Não, você pode chegar no irmão e falar assim: irmão, puxa, será que eu fiz uma coisa assim que, puxa, foi tão legal, foi um negócio que eu fiz para o Senhor, isso aí, sei lá, eu peguei um monte de folheto, fui distribuir, uma pessoa perguntou para mim: puxa, você é crente e tal, me fala aí do evangelho, e essa pessoa se interessou e tal. Você fala alguma coisa para ele que acaba interessando a ele também, eventualmente, fazer algo. Não é? E não cobrar: ó, meu, por que você não está fazendo nada? Né? Mas anima ele, conta uma experiência sua que você fez e que foi uma coisa que parece que deu um fruto para o Senhor, conta para ele a história, de repente anima ele. Né? Então, essa é a posição nossa, Dal. Aliás, irmãos, né, de que nós devemos seguir o Senhor e deixar, por assim dizer, né, os outros, né? Lógico que não, então eu vou seguir sozinho, não quero nem saber dos irmãos. Não é isso que eu estou falando. Estou falando deixa cada um dar conta de si mesmo naquilo que cada um vai ter que dar conta de si mesmo. É como se eu dissesse assim: deixa esse assunto comigo. Deixe Cláudio Omar comigo. Deixa a Vica, Adriana, Xerri Safira, deixa comigo. O assunto dela vai ser comigo. Temos um Deus, o Senhor pessoal. É assim. Muito bom, irmão. Isso é bom para a gente refletir no nosso dia a dia. É muito maravilhoso. Como o irmão falou, estimular é uma coisa, né? Cobrar é outra coisa. Estimular, é muito importante isso. A gente tem que instruir, estimular. E deve ser feito em amor, né? Maravilha, irmão. Mais alguma ressalva de algum irmão? 9h54. Ainda dá para ir até 2h da manhã, dá quantas horas? Vou fazer a contagem aqui. Rita, então deixa eu ver. Então não vamos até 2h, não, né? A gente pode encerrar aqui. Deixa eu ver se Rita ainda está aqui. Eita, vou tirar a gravação.